Quarta-feira eu judiei deles, irmãos. Se assente em nome de Jesus. Irmãos, antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria muito de nós fazermos uma oração. Nós estamos com o Rael, é uma criança que está com febre, e nós vamos pedir ao Senhor nesse momento. Várias crianças essa semana retrasada, passaram por febre. Você pode nesse momento fechar os teus olhos. Se você tem alguém doente, traga agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, que a febre deixe o Rael. Senhor, cura o Rael. Traz agora, Senhor, a tua graça e a tua bênção sobre ele. Rael, o Senhor te abençoe. Meu Deus, livra as nossas crianças das febres. Livra nosso povo, Senhor, meu Deus, de tumores. Livra o nosso povo, Senhor Jesus, das enfermidades. Nós aplicamos o poder do teu nome, Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, nesta hora, nós aplicamos o poder do teu nome. Meu Deus, se dentro deste ambiente, Senhor, houver alguém que está sentindo dor, e até mesmo dentro desta casa, onde nós estamos, através, Senhor, dessa transmissão, nós agora, Senhor, oramos para que esta vida seja curada e libertada agora em nome de Jesus. E essa dor, esse mal-estar, saia em nome de Jesus Cristo. E a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, desde agora e para sempre. Irmãos, eu gostaria que nós louvássemos ao Senhor também, tá certo? Vem aqui, Marli, faz favor em nome de Jesus. Irmãos, a Marli, esses tempos atrás, ela descobriu, faz favor, ela descobriu que ela estava com um caroço, tá certo? E esse caroço estava localizado no seio. Amém. Paz a todos. Então, eu descobri que eu estava com um caroço no seio direito, né? Do tamanho já desse tamanho assim, que era palpável, né? Assim que eu fiz o exame, o primeiro exame que eu fiz já constou, né? E eu sofri demais, assim, com dor e não conseguia dormir, né? Porque eu sou acostumada a dormir de bruço, né? E não conseguia, assim, nem dormir de bruço e de jeito nenhum, né? Por conta da dor que eu sentia, terrível. Já estava tendo febre, né? Todos os dias. E aquela dor terrível, aí o meu seio já começou assim a deformar, né, a encolher a pele e também assim ficar vermelho, né? E todos os sintomas assim era daquela doença terrível, né? E aí eu fui ao médico de novo, e porque o primeiro exame que eu fiz, que constou assim que tinha um nódulo e que poderia, né, ser aquela doença terrível, mas aí o doutor falou, eu vou pedir outros exames específicos, né, mais específicos para ver como que está o processo para eu encaminhar você. E nisso eu não conseguia vaga assim para fazer o exame, porque bem no momento, era aquele momento que estava tendo aquela campanha, né, do câncer de mama, então estava super carregado, assim, lotado, não tinha vaga para eu fazer. E particular era caro e eu não tinha condições de pagar, né? Mas nisso eu consegui entender que assim, que Deus, ele nos prova, né? Assim, até a gente aguenta, né, o processo. E aquilo veio ao meu coração. Falava assim, se não tem como eu fazer o exame, é porque Deus tem algo a tratar comigo. E assim foi.
eu consegui enxergar e sentir aquilo que Deus queria de mim, né? E nesse processo, eu me coloquei diante do Senhor e todos os dias eu orava assim, de uma maneira diferente, né? Eu até contei para o pastor Walter, pelo um áudio que eu enviei para ele, toda vez que eu ia tomar banho, eu impunha a minha própria mão, né, nos meus seios e ali eu orava embaixo do chuveiro, eu chorava e colocava aquela palavra, né, que o Senhor Jesus levou sobre si, as nossas enfermidades naquela árdua cruz, né, e muitas das vezes eu ali com os meus olhos fechados tomando banho, me vinha aquela imagem assim, né, da crucificação de Jesus, aquele momento que ele levava aquelas chibatadas, né, que os cravos entravam no corpo dele e ali arrancava aqueles pedaços, né, de carne, de sangue. E aquilo veio assim sobre o meu pensamento, que foi naquela hora que Jesus liberou o poder dessas pisaduras sobre as nossas vidas. E eu tomava posse ali, eu falava, Senhor, o meu corpo é templo do seu Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo tem que ser limpo. Então eu creio, no nome de Jesus, que o Senhor vai arrancar essa enfermidade de mim. Que o Senhor tem esse poder. E se eu não estou conseguindo fazer esse exame, é porque o Senhor vai me curar. E eu creio que o Senhor vai me curar, que o Senhor vai deixar confundido até aquele médico. E assim o Senhor fez comigo, como eu disse para o pastor Walter. Ali eu esperei, né, por muito tempo, por vários dias, e até que a moça me ligou e falou que o meu exame tinha sido marcado. Só que aconteceu algo também tremendo comigo, que eu vim para a igreja num culto de quarta-feira, né, que eu estava passando por aquilo tudo, era só eu e Deus. Nem para o pastor Walter eu não tinha contado e nem pedido oração. E eu vim para o culto e era o irmão Gilberto que ia ministrar a palavra. Aí eu vi o Gilberto, né, passando por ali e ficando, eu falei, é ele que vai ministrar. E assim que ele pegou o microfone, ele começou a orar, eu já senti uma graça, um poder tremendo sobre mim ali naquela cadeira. E ele ministrou a mesma palavra. Ele ministrou somente um versículo, que foi em Isaías 53, 4. E ali eu já fui tremendamente envolvida com o Espírito Santo. E foi glorioso assim a palavra. E eu contei para o pastor Walter depois que o Senhor Jesus esteve o tempo todo ali do meu lado, com a mão assim no meu ombro. Eu senti a presença dele gloriosa e eu chorei a ministração toda, o culto todo. E aí quando terminou a ministração, o Gilberto chamou. Falou assim, você que está aí, assim, assim, assado. Ele descrevia o que eu tinha passado naqueles dias. Eu mergulhei aqui na frente, eu fui a primeira a vir. E foi uma graça, uma glória tão grande sobre a minha vida ali naquele lugar. Eu fui envolvida tremendamente com o Espírito Santo e eu acreditava na cura e na libertação. Aí eu com os meus olhos fechados, eu senti quando o pastor Walter chegou e colocou as mãos sobre a minha cabeça e começou a orar. E eu senti um poder tão grande, eu fui envolvida ali com o Espírito Santo, que eu senti aquilo sair de mim assim. E eu falei, eu estou liberta, no nome de Jesus. Eu confiei, eu tomei posse. E aquela semana eu fui fazer o exame. Aí o primeiro exame foi uma ultrassonografia, depois ele fez um outro exame, também mais específico, e eu fiz a mamografia também, que hoje, agora, não é mais daquela mesma forma que a gente fazia, colocar o seio dentro daquela máquina, que apertava e tudo aquilo. Não, é como uma ultrassonografia, e daí o médico, ele dá um CD para a gente trazer. Quando ele colocou aquele aparelho assim nos meus seios, colocou e passava, daí ele me olhou assim. Eu falei, o que foi, doutor? Ele falou assim, não tem nada no seu seio. Aquele nódulo, aquele tumor sumiu, não tem nada aqui. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu já sabia, doutor. O Senhor Jesus me curou.
e contei para ele o que tinha acontecido, aí ele me olhava assim, como quem disse, hã? As pessoas não entendem, mas nós entendemos que há um Deus poderoso, que quando a gente tão somente crê e confia nele, ele move o sobrenatural sobre as nossas vidas. E ele falou: o que aconteceu, eu não sei, mas não tem nada nos teus seios. E assim, a gente tem que crer, né, que a gente pode passar por coisas terríveis, mas nós temos que exercer a nossa fé, uma fé viva que move o sobrenatural. E assim, irmãos, eu tenho crido, confiado nesse Deus, que grandes coisas estão por vir na minha, nas nossas vidas. Se tão somente nós crermos e confiarmos e buscarmos esse Deus, né, com toda a nossa fé, ele move o impossível nas nossas vidas. Amém? Amém. Eu gostaria de pedir a você um esforço. Se coloque de pé. Sabe, irmãos, a Bíblia diz: a gratidão ao Senhor. Somente uma mulher sabe o que é um caroço no seio. Meu Deus, nós queremos te agradecer. Pedir ao Senhor que realmente, meu Deus, nos livra, nos guarde. Nós te louvamos e te bendizemos pela cura, Senhor, da irmã Marli. Te exaltamos por nos devolver a irmã Idalice. Meu Deus, nós te louvamos, te glorificamos pela recuperação da irmã Tânia. Meu Deus, daquela ferida. Meu Deus, nós engrandecemos a ti de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito, por nos curar, por nos dar saúde. Nós reconhecemos que tudo pertence a ti, vem de ti, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, se assente em nome de Jesus. Irmãos, sentados, abra a sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 15 também. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero trazer à tua memória, se Jesus não voltar amanhã, você precisa estar aqui das 6 às 8 da noite. Mas pastor, E aí você escolhe um período de oração. Você ore, buscando ao Senhor das 6 até as 8. Se você não pode ficar as 2 horas, fique 1 hora. Se você não pode 1 hora, fique 45 minutos. E vamos para a oração, buscando ao Senhor. E na terça-feira, todos nós participando das células, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos todos alegres e felizes. Você que no final do ano não vai viajar e vai estar aqui, eu gostaria que você procurasse a pastora que deseja passar a virada do ano conosco. É uma programação bem puxada, porque por volta das 7 horas da noite do dia 31, todos os anos nós vamos lá para o monte, lá no Monte Ipanema, fica mais fácil para você se localizar já. E das 7 até umas 8h30, nós oramos lá agradecendo a Deus por tudo e já recebendo o ano novo. E depois, às 10, 10h30 da noite, nós vamos nos reunir para fazer o culto da virada. Então, nesse culto da virada, nós vamos das 10h30 até a meia-noite, meia-noite e 15. E nós, como bom cristão, quem é cristão aí? Diga aleluia. Diga glória a Deus. Então você é bom de refeição. Então nós, logicamente, vamos fazer uma ceia maravilhosa. Que aí nós começamos da meia-noite e aí vamos até umas 2, 2h30 da manhã. Tá certo? Comendo e agradecendo a Deus. Nós somos igual Jesus, irmão. Tem que ter comida. Diga graças a Deus. Mas também tem que ter a comida da literatura. Além de você ler a Bíblia todo dia, todos os irmãos têm um desafio, que é ler um livro por mês. Um livro igual esse que eu estou na mão aqui, ó. Você lê esse livro em meia hora. Se você ler ele em meia hora, quer dizer, 1 minuto por dia você lê um livro desse por mês. Então todos podem estar participando desse desafio e nós precisamos disso, porque nós queremos fazer o que Jesus mandou. E olha o que Jesus mandou nós fazermos em João capítulo 15,
Versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos. Jesus nos chama do quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Irmãos, nós somos uma igreja de discipulado. O que é discipulado? Um ensinando o outro como andar nos caminhos do Senhor. E para haver discipulado, tem que haver amizade. Mas uma amizade que realmente seja verdadeira. E na amizade verdadeira, entre duas pessoas, existe alguns elementos: afeto, carinho, lealdade, proteção, reciprocidade, maturidade e compreensão. É coisa boa. Observe bem que a amizade, quando ela vai se tornando real, vai haver duas coisas que vai ser expressa naturalmente, que é confiança e intimidade. Quem é amigo para valer, realmente passa a ser uma pessoa de confiança e de intimidade. Sem esse elemento chamado amizade, não existe discipulado. E nós, como uma igreja que estamos rompendo barreiras, quebrando, porque não é fácil estabelecer uma igreja de discípulo. Uma igreja apenas de reunião, ela é fácil para se reunir, por exemplo, só na quarta e no domingo, e cada um por si e Deus por todos. É fácil. Agora, uma igreja de discipulado, ela é um desafio, principalmente na época em que nós estamos vivendo. Vamos usar agora, irmãos, a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a igreja seja uma igreja de discipulado. E que você seja um discípulo e se torne um discipulador. Para cumprir com a vontade de Jesus. Para cumprir com o quê? Quem são amigos de Jesus aqui? Diga amém. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos digo. Onde está escrito isso? João 15. Olha aí, ó, João 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aqui Jesus não tinha morrido na cruz. Mas vamos ver depois que Jesus morre e ele ressuscita. Vamos lá, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Olha aí, Jesus ressuscita. Versículo 18. E chegando-se Jesus falou dizendo, porque ele havia ressuscitado: é-me dado todo o poder nos céus e na... Portanto, ide, fazei o quê? Ide, fazer o quê? Olha para o seu irmão e diz, Jesus pediu para você fazer discípulos. Olha o que está escrito aí, de todas as nações. Uma pessoa para se batizar, irmão, ela precisa primeiro se tornar discípulo, como está escrito aqui, ó. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora veja bem, para nós podermos discipular alguém, é preciso ser gerada amizade. Eu sempre digo que a pessoa precisa, para ela confiar em você, te conhecer. Te conhecer. E se você é discípulo de Jesus, você com facilidade começará
a ser amigo de muitas pessoas. E vai trazer a confiança a essas pessoas. Vamos usar 2 pessoas para começar como exemplo. Barnabé e Paulo. Vocês sabem que Barnabé, ele se apresenta aqui em Atos capítulo 4. Leia comigo. Atos, Barnabé aparece aqui na Bíblia. Barnabé, capítulo 4, versículo 16. E então José, cognado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, ele era da tribo de Levi, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe aos pés e depositou aos pés dos apóstolos. Ele aparece aqui, irmãos. E a Bíblia diz que esse apóstolo, esse discípulo, chamado Barnabé, esse homem, ele vai se envolvendo na obra de Deus. E aí no capítulo 9, você vai encontrar o apóstolo Paulo se convertendo. Em Atos capítulo 9, a Bíblia diz que Paulo se converte. Tá certo? A Bíblia diz que Paulo se converte. E a Bíblia diz que aqui, Paulo, ao se converter no capítulo 9, ele fica em Jerusalém por um espaço curto. Porque ele quer conhecer os apóstolos. Mas os apóstolos não queriam receber Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha uma fama de quem era um homem perseguidor da igreja. Mas ele teve a alegria de conhecer a Barnabé. E Barnabé faz amizade com Saulo, com Paulo. E a Bíblia diz que Barnabé vai fazer algo maravilhoso. Observe bem, versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que Paulo fosse um discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Olha que coisa linda, irmãos. No versículo 30, sabendo porém os irmãos, o acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. Ou seja, eles pegam Paulo depois de terem recebido ele, porque Barnabé interviu, os apóstolos o envia de volta para a sua terra natal. E Paulo vai ficar alguns anos ali em Tarso. E Barnabé está continuando envolvendo-se na obra de Deus. Em Atos capítulo 11, esse Barnabé, esse homem, observe bem, no capítulo 11, a Bíblia diz claramente que Barnabé, ele vai ser enviado pela igreja de Antioquia. Vamos lá, versículo 20. E havia entre eles homens cíprios e sirineus, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando ao Senhor. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu. E chegou a fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém. E o que a igreja de Jerusalém faz? Envia Barnabé até Antioquia. E quando chegou, viu a graça de Deus na igreja, ele se alegrou e exortou a todos ali da igreja que se converteram, que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Porque Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E aí Barnabé faz o quê? Ele vê que a obra é muito grande, e ele se lembra do seu amigo Paulo, que aqui é chamado de Tarso. E a Bíblia diz que ele vai buscá-lo e acha Saulo ali e o conduz para Antioquia. A Bíblia diz que eles ficam 1 ano ali os dois, trabalhando naquela seara.
Queridos, isso daqui é algo maravilhoso. O que uma amizade vai produzindo. Por isso que a Bíblia diz que quando você se reunir com alguém, fale em salmos, cânticos e hinos espirituais. Uma verdadeira amizade, irmãos, ela é construída sobre a palavra de Deus, você envolvido na obra do Senhor. Olha esses dois homens aqui. E a Bíblia diz, vá para o capítulo 13, versículo 1. A Bíblia diz que esses homens, eles eram tão envolvidos, que na igreja que estava em Antioquia, eu estou em Atos 13, 1. A Bíblia diz que esses homens se tornam profetas e doutores. Que homens? Primeiro, Barnabé. E depois você vai encontrar mais 5 nomes. Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que foram criados com Herodes o tetrarca. E Saulo, que é o 7º da lista. A Bíblia diz, e servindo eles ao Senhor, ajuntando-se, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Agora, essa amizade vai produzindo algo tão bom, tão maravilhoso, porque aonde está 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está presente. Essa amizade entre os dois vai gerando uma graça que eles vão crescendo. A Bíblia diz que eles são enviados como missionários. E eles vão trabalhar, e você sabe que toda aquela parte da Ásia e da Europa é atingida pelo poder de Deus. No capítulo 15, os dois voltam, prestam um relatório. Mas aí surge um problema na amizade. Irmãos, a amizade verdadeira, ela vai passar por tempestades. E quando você vai ler a vida de Paulo e de Barnabé, você vai ver que os dois vão ter um atrito. Por quê? Porque nessa primeira viagem do capítulo 13, tem João Marcos, que é sobrinho de Barnabé. E ele vai com Paulo e com Barnabé até a metade da viagem, não aguenta e volta. E volta. Mas a Bíblia diz que ele voltou e os dois permaneceram e foram à frente. E agora, no capítulo 15, a Bíblia diz, venha comigo no versículo agora 36, Atos 15, 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda entre eles que se apartaram do outro. E aí sabe o que acontece? Paulo vai para um lado e Barnabé vai para o outro. Irmão, preste atenção. Mas esses dois homens aqui são homens de Deus. E essa discussão, ela vai terminar bem. Ela vai terminar trazendo glória a Deus. No versículo 39, diz que Barnabé, levando consigo a João Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Cirícia e Cilícia, confirmando as igrejas. Preste atenção que Paulo, ele resistiu. Ele não aceitou a ideia de Barnabé. Mas lá na frente, Paulo vai ter uma mudança. Se você for ver bem, você vai observar que esse momento de atrito, dessa contenda, vai ser resolvido. E lá na frente, Paulo vai pedir para que João Marcos venha a estar junto com ele novamente. Colossenses capítulo 4, um pouquinho para frente. Colossenses capítulo 4, no versículo agora 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé,
acerca do qual já recebeste o mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. Observe que ele começa a pedir para as igrejas receber a João Marcos. A Bíblia nos fala, vá para 2 Timóteo 4:11. 2 Timóteo 4:11. Paulo está preso e ele está dizendo, só Lucas está comigo. Agora toma Marcos, aqui que é João Marcos, e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Mas lá atrás os dois tiveram uma briga ferrenha, porque não queria levar. Agora Paulo está pedindo, traz João Marcos. Depois de muitos anos, irmão, um verdadeiro amigo, a amizade não é passageira. Ela enfrenta as tempestades, mas lá no final vai vir a calmaria. E Paulo reconhece, pede para as igrejas receber João Marcos, mas ele não queria nem levar João Marcos, mas agora ele pede, recebe ele. Olha o que acontece. Eu quero lhe perguntar, como que você é como amigo? Será que você está parando igual Paulo e dizendo, espera aí, eu acho que eu exagerei lá atrás. Tem outras referências bíblicas. Filemão, que é logo depois aí de Timóteo, abre aí Filemão capítulo 1, no versículo 23. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, que é João Marcos. Aristarcos, Damas e Lucas, meus cooperadores. Olha que coisa maravilhosa, ele vai citando. Estou em comunhão com João Marcos. Aquela coisa passou, aquela tribulação. Mas irmãos, eu quero falar com você dessa amizade que você deve começar a gerar com pessoas e que duram pela eternidade. Nós estamos falando de amizades, aonde você vai pegar dois homens, Jonatas e Davi. Jonatas era filho de Saul, ele era o rei Saul. Então Jonatas seria o sucessor. Mas quando Jonatas conhece Davi, e ele sabe que Davi foi ungido pelo Senhor, ele via que Davi era para ser o rei, não ele. Ele chegava ao ponto de dizer a Davi, tu vais subir ao trono, e tu serás o primeiro, e eu serei o segundo. Eu estarei te servindo, eu serei um excelente servo teu. O que significa isso, pastor? É que na verdadeira amizade não há competição. Não há o quê? Não há o quê? Não há competição. Quantas vezes eu tenho dito para os discipuladores, a tua alegria não é mais você pregar, não é mais você fazer, mas é ver o teu discípulo fazendo e fazendo melhor do que você. Tirando as competições, as disputas, as cobranças, esse negócio de ciúme, porque eu tenho amizade com o Joaquim não pode ter mais amizade com ninguém. O Joaquim agora não tem mais tempo para mim. Eu tenho que me alegrar por ver o Joaquim cada dia mais, tendo mais gente, se apegando a ele, se aproximando dele, confiando nele, e ele sendo um verdadeiro amigo. Isso é o discipulado que deve existir na igreja. Amarmos com sinceridade. Eu me lembro quando os irmãos compravam carro alguns anos atrás, né? Que não era tão igual hoje, graças a Deus, né? Irmãos, eu me alegrava quando, por quê? Porque nós começamos do zero até nisso, irmãos. E aí cada irmão chegava com o seu carro na porta da igreja, o pastor ia lá para ungir com óleo, o pastor ia buscar carro junto, o pastor ia dar uma volta, e a alegria que era de entrar, e de vê-los crescendo na graça, mas com sinceridade de vê-los crescendo. O que é que o teu coração sente quando um irmão que pensa que você é amigo dele, ele pensa? Porque o que eu quero perguntar para você agora, qual é o sentimento que você tem no coração quando o teu irmão prospera e você não? A verdadeira amizade é igual essa de Jonatas.
dele ver Davi cada vez mais sendo visto pelo povo de Israel como o futuro rei, enquanto ele sabia que o lugar dele não era, por mais que ele tivesse o direito pela lei humana, mas pela lei divina não. Então ele era um homem que era espiritual, ele compreendia as coisas do Senhor. E a Bíblia diz que Jonatas era sincero e Davi também. Leais um ao outro, honesto um ao outro. A amizade era de via dupla. Não era somente vem a mim, mas era um pelo outro. Os interesses pessoais são colocados de lado. Se mantinham os dois sóbrios, não se deixavam ser ludibriados, embriagados, como nós citamos aqui, pela ganância, pela inveja. Não pode haver isso, irmão. A verdadeira amizade precisa se pagar o preço para a manutenção. Se pagar o preço, vigiar, se alegrar, se interessar, lutar juntos, passar juntos. Você quer ver? Nós temos um exemplo. Nosso pai na fé se chama como? Na Bíblia? Como? Exatamente, Abraão. Agora Deus chama Abraão, você se lembra? Gênesis 12. A Bíblia diz que ele obedece ao Senhor, mas ele leva consigo um sobrinho, que para Abraão eu tenho certeza era como um filho. Qual era o nome do sobrinho? Ló. E Ló, por andar junto com Abraão, meu irmão, ele vai prosperar. Lê na sua casa, ele vai prosperar, porque ele está do lado da bênção. Ele vai prosperar, só que chega um momento em que o rebanho vai crescendo tanto, que começa a haver brigas entre os funcionários de Ló e os funcionários de Abraão. E Abraão chega para Ló e diz assim: Ló, nós somos parentes, não deve acontecer essas brigas. O que Ló deveria fazer? Falar: que briga? Está havendo briga entre os empregados. Não, tio, vem cá, eu sou teu sobrinho. E acima de tudo nós temos uma amizade, tio. E a amizade está acima. E reunir com os funcionários e eliminar aquele problema e dizer: ninguém aqui é para brigar. Ló fica só ouvindo o tio, não fala nada. E o tio lhe faz uma proposta: olha, você está vendo aqui, se você for para esse lado, eu irei para esse lado. Agora dê uma olhada para esse lado e uma olhada para esse outro. Ele olhou, irmão, e viu aqui como um jardim, um campo tremendo, verdes pastos. Ele olhou para esse outro lado e o negócio era feio, irmãos. Era feio. Era só para gente de fé. E quando o tio dele falou: escolhe, qual lado que ele escolheu? O lugar que a Bíblia diz como um jardim de Deus. Ele falou: meu tio, que se lasque, eu vou para cá. Irmão, ele quebrou os princípios da amizade. Ele buscou os interesses próprios. Não houve a volta desse amor, desse carinho que seu tio tinha. E depois você vai ler a história, você vai ver como que Abraão vai socorrer Ló. Vai buscar Ló, que foi levado cativo, preso, e traz tudo de volta, devolve para o seu sobrinho, empregados, escravos, devolve o gado, devolve tudo para Ló. E passa um tempo, Ló não reconheceu. Olhe para mim. Eu pedi para você dar um abraço numa pessoa, porque Deus você não vê, mas a pessoa você vê. E se eu não amar o meu próximo, eu não amo a Deus. A Bíblia diz que Ló não teve reconhecimento. Ele permanece naquele mesmo estado. E a Bíblia diz que a destruição veio.
Ló perde tudo, irmãos. Tudo, tudo, tudo. Perde casa, perde gado, perde até a esposa. Você não imagina a tragédia que é a vida desse homem. Porque quebrou princípios de amizade. Agora, olhe para Davi, que manteve até hoje, como se fala no rei Davi. Vai em Israel, pergunte sobre Davi, lê na Bíblia sobre Davi. Olha Jesus caminhando e muitas pessoas dizendo: Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas pessoas chamaram Jesus de Davi, de filho de Davi? Quantas pessoas? Porque Davi foi fiel nas suas amizades. Mesmo que ele sofreu algumas decepções, mas quantas amizades. Meus irmãos, se nós tivéssemos tempo, como é maravilhoso você semear amizade fiel e você colhe. Eu poderia citar Natã, eu poderia citar, irmãos, homens que andaram ao lado de Davi, que você não vai imaginar. Barzilai é outro. Poderíamos citar tantos nomes de homens aqui, que tinham um coração com Davi, Davi com eles, um coração de integridade, um coração de lealdade, de fidelidade. Não se preocupa, porque aquilo que você semeia, você... E Jesus diz: amai uns aos outros. Quando eu amo, eu sou fiel, eu sou leal. Não se preocupe, porque justo é aquele que está vendo todas as coisas. Justo é aquele que há de te retribuir. Pratique a verdadeira amizade. Gere amizade no discipulado. E o Senhor vai ser contigo. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Eu quero terminar aqui. Gostaria de chamar duas pessoas. Uma está bem pertinho de mim. Vem cá, Juscelia. Vem cá, Judete. Tá certo? Nós vamos terminar. Amizade. Que aí você não vai esquecer de amizade. Exatamente. Ó, já começou. Faz quantos anos? Deixa eu ver se nós conseguimos aqui, que ela abre lá. Pode falar quantos anos vocês têm de amizade? Então, a paz a todos, irmãos. Assim, que a gente se conhece já tem muitos e muitos anos, né? Mas a gente se via pela rua, se cumprimentava. Mas amizade mesmo, foi o quê? Depois que eu vim para a igreja, né? Vamos colocar aí uns 7 anos, né? Porque um ano a gente ficou uma de lá, outra de cá, e eu acho que ela tinha um pouquinho de receio de mim, aí eu tinha um pouquinho de receio dela. Mas, assim, às vezes a gente olha para as pessoas e julga o livro pela capa, né? E não é assim, irmãos. Então, para a gente conhecer, nós temos que nos aproximar e ver realmente quem é aquela pessoa. Nós não podemos julgar pela aparência, né? Porque às vezes a gente fica assim com uma carinha meia brava, mas não é. Não é brava, não. Só a cara, só. Mas assim, eu louvo a Deus hoje, né, por eu ter me aproximado dela, não ter deixado julgar assim pela cara de brava dela. A pastora também tem uma carinha de brava, mas ela não é brava, não. Mas assim, graças a Deus por isso, e nós temos que romper barreiras e nos aproximar mesmo das pessoas, deixar o Senhor Jesus nos conduzir e firmar a nossa amizade. Quando tiver que puxar a orelha, nós temos que puxar. Quando tiver que abraçar, nós temos que abraçar. E aí é isso. E eu amo ela. Amo a todos, né?
Mas tem sempre aqueles que a gente tem mais afinidade, tem aqueles que a gente se aproxima mais, não só da Juscelia, mas como outras irmãs, a Beta, a irmã Neuza, a Jane, enfim, muitas outras. Mas tem aqueles que a gente fica um pouquinho mais próximo, é um pouquinho mais confidente. E é isso. Não falei não. Você falou tudo. Amém. Amém, irmã. Então, irmãos, é isso que a Ju falou, né? Tem aproximadamente uns 7 anos que a gente se conhece, porque ela está aqui há 8 anos, né? Eu cheguei um pouquinho primeiro. Só que, assim, durante um ano, né, a gente só cumprimentava a paz dentro da igreja, né? Lá fora também, como ela falou, a gente já se conhecia, né? Desde quando eu cheguei aqui em São Carlos, porque eu fui, quando eu cheguei, eu fui morar exatamente na rua dela, bem pertinho da casa dela. Então, assim, ela passava, ela é educada, meu irmão, ela não me conhecia, mas ela passava lá em frente, ela falava boa tarde, bom dia. E, através disso aí, a gente começou a se cumprimentar na rua, né? E aí foi por muitos anos, até ela vir para a igreja. Quando ela começou a frequentar a igreja, a gente continuou se cumprimentando, só mudamos a forma, né? De oi para paz, de boa tarde, bom dia para paz. E depois de um ano em diante, nós começamos a se aproximar uma da outra. E hoje ela é minha irmã, minha mãe, né? Ela puxa minha orelha quando eu mereço, ela puxa. A Betinha também puxa, viu? A Betinha também puxa minha orelha quando precisa. Ó, gente, mas não é sempre não, é só em vez em quando, né, Beta? Né, Judete? De vez em quando. De vez em quando, né? Mas demora, né? Oi, irmã, deixa a roupa na manga. Amém, irmão. E ela é assim, eu canso de falar para ela, né? Que ela na minha vida, a Beta também, que eu não posso esquecer que a Beta também é como se fosse uma mãe para mim, apesar da gente ter, né, quase a mesma idade, mas assim, irmãos, não por idade, não é considerar por causa de idade, né? Que a Beta é mais velha. Olha para trás, pastor. Olha para lá, pastor. Olha lá. Ai, tá bom, você é uma mãe também, tá bom? Ah, tá bom. É que ela não pode chamar ninguém de mãe, que ela quer ser também. Você é minha mãe, tá? E assim, a Beta é quase a minha idade, né? Nós somos uma idade bem aproximada. Mas assim, eu falo de consideração pelo afeto, pelo carinho, pelo cuidado que ela já teve e tem comigo, com a Maria Eduarda, e assim como a Ju, né? Da mesma forma que eu considero a Ju, também considero a Beta, porque a Beta também, né, sempre está no meu pé. E assim, quando a Duda era pequena, acho que o pastor lembra que a Duda vivia doente, a Beta também eu não tinha... assim, conhecia, né? Mas não tinha muita aproximação da Ju. A Beta, para mim, também já foi mãe para a Duda, né, Beta? Ela, assim, ela já me ajudou muito, muito, muito. Então, assim, eu considero realmente a Ju, a Beta, uma mãe, uma irmã, né? A pastora, né? Desculpa, eu já esqueci. Mas você também, pastorinha. Você é uma bênção de Deus na minha vida, tá bom? Coraçãozinho para você, tá bom? E, então, assim... umas amizades, irmãs, que foi assim, foi criada por Deus, foi preparada por Deus aqui, né? Porque como muitos irmãos sabem, eu não tenho parentes aqui, né? Só eu e a Maria Eduarda. E tenho, acho que 2, 3 primas, mas assim, não são muito próximas. Mas Deus preparou essas bênçãos, né? Deixa eu usar a pastora, né? Para mim não puxar minha orelha. Essas 3 bênçãos na minha vida, né? Que é mãe, é irmã, né? E assim, eu amo muito vocês, que Jesus abençoe vocês grandemente por tudo que vocês têm feito por mim, pelos puxões de orelhas, né? E por tudo, pelas todas as preocupações, né? E assim, eu estou trabalhando, eu recebo mensagem. Você já comeu? Você já parou para almoçar? Você já tomou café? É assim, gente, é desse jeito, não deixa nem eu trabalhar sossegada, ela fica mandando mensagem. Você está tomando água? Enfim. Cadê meu bom dia, minha boa tarde, enfim. Mas eu amo elas fazem parte da minha família, como eu não tenho família aqui, Deus preparou uma família abençoada, não só elas, mas também a igreja também, que são a minha família, que eu não tenho aqui
do estado de São Paulo. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe vocês grandemente e vocês são uma bênção na minha vida e na vida da Duda. Amém? Queridos, eu gostaria muito que você fizesse algo. Você se colocasse de pé. E nesse momento, você fizesse uma oração muito sincera, pedindo ao Espírito Santo para que te dê um coração realmente de amigo. E logo depois, você pedir a Deus que Ele permita que você alcance aquelas pessoas que precisam da tua amizade. Deu para você entender? Duas coisas. Enquanto isso, que você está aí, nós teremos os instrumentos tocando e as irmãs orando para que isso seja uma realidade. É uma luta espiritual agora. Jesus, na sua última noite, Ele passou com seus amigos. Ele foi para um jardim com seus amigos. Seus 11 amigos verdadeiros. Abra o teu coração. Jesus disse que nós seríamos os seus amigos se fizermos o que Ele nos pede. Eu sei que libertações estão acontecendo aqui, que você precisa de libertação e o Senhor está fazendo isso agora. Tratando com o seu interior. Peça a Deus para te fazer um grande amigo. Senhor Jesus, Pai amado, maravilhoso. Senhor, nessa noite nós queremos, Senhor Jesus, te agradecer, Senhor Jesus, por cada irmã, meu Pai e irmãos que aqui está. Ó Espírito Santo de Deus, que nessa noite, Senhor Jesus, possa, Senhor Jesus, haver o teu agir, Senhor Jesus, aqui nessa noite. Pai, que tu possa estar operando, Pai, em cada vida, em cada coração. Pai, que em nome de Jesus, Senhor Jesus, que nós possamos nessa noite, Senhor Jesus, poder, Senhor Jesus, encontrar, Senhor Jesus, o grande irmão, Senhor Jesus, a grande irmã, Senhor Jesus, para que nós possamos, Senhor Jesus, ter uma amizade saudável, meu Pai, uma amizade, Senhor Jesus, assim, Senhor Jesus, como nós amamos um irmão de sangue, meu Pai, mas que nós possamos também ter essa amizade, Senhor Jesus, com nossos irmãos aqui nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, que tu possa, Senhor Jesus, abrir o nosso coração para que nós possamos, Senhor, ter essa amizade com nossos irmãos, Senhor. Mas sim, meu Pai, não somente, Pai, com os irmãos, Senhor Jesus, aqui, Senhor Jesus, em Cristo, mas também, meu Pai, os irmãos, Senhor Jesus, que nós encontramos lá fora, Senhor. As amizades, meu Pai, que nós temos lá fora, que possa ser, Senhor Jesus, uma amizade saudável, que possa ser uma amizade verdadeira, uma amizade, Senhor Jesus, que possa brotar ali, meu Pai, uma confiança, Senhor, para que possa conversar, meu Pai, e confiar uma na outra, sabendo, Senhor Jesus, que aquela amizade não vai ser destruída, que não há nada, Senhor Jesus, que tu preparar, Senhor, nessa amizade que irá, Senhor Jesus, destruir, que nenhum inimigo, Pai, possa, Senhor Jesus, ter força, Senhor, para destruir, meu Pai, as amizades verdadeiras, as amizades, Senhor Jesus, que vem, Senhor Jesus, exatamente preparada por Ti, Senhor, porque eu creio, Pai, que assim, Senhor, como, Senhor, Tu colocou nos meus caminhos a vida da Judete, a vida, Senhor Jesus, da Roberta, da pastora, Senhor, para cuidar de mim e da minha filha, Senhor. Tu tem preparado também, Senhor Jesus, outras amizades, Senhor Jesus, verdadeira, não somente para mim, mas para cada irmão, Senhor, que aqui está nessa noite, para cada irmão, Senhor Jesus, que está em casa ouvindo a Tua palavra, que Tu possa, Senhor Jesus, preparar essas amizades saudáveis, amizades, Senhor, que a cada dia, Senhor, possa me fortalecer, possa Te fortalecer, Senhor, presente na Tua santa palavra, mas não, meu Pai, amizade, Senhor Jesus, que venha te desviar do caminho do Senhor, mas que o Senhor possa preparar, Senhor, essas amizades, Senhor Jesus, verdadeiras, amizades saudáveis,
saudável, meu Pai, que a cada dia possa te trazer mais perto de Ti, Senhor. E as amizades, Senhor, a quem, Senhor, nós possamos confiar, Senhor Jesus, de todo o nosso coração, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, venha alcançando, Senhor Jesus, a cada um dos corações, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que todas as barreiras, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus. Que tudo aquilo, Senhor Jesus, que afasta as pessoas, meu Pai, caia por terra, em nome de Jesus. Pai, que haja amor, Senhor Deus. Que haja amor, Pai, por aqueles que não se aproximam de nós, Deus. Que possamos, Senhor Jesus, ser amigos, meu Pai. Que seja amizade verdadeira, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Que possamos, ó Deus, ali, Senhor Deus, transmitir o seu amor e estar envolvendo, Senhor Jesus, a cada um daqueles que nos aproxima, Senhor Deus. Deus, que a timidez, Deus, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, venha, Senhor Jesus, enviando, Senhor Deus, as pessoas aquebrantadas, com os corações abertos, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Venha, Senhor Jesus, alcançando os corações. Que as amizades, ó Deus, esteja envolvendo, não assim, Deus, como envolveu a mim, a Juscelia, a Beta, a pastora, mas que esteja envolvendo a cada um dos irmãos. Que todos, ó Deus, possam estar vivendo em comunhão, como diz na Tua palavra. Como é bom que os irmãos vivam em comunhão. Como é bom que os irmãos vivam, Senhor Jesus, envolvidos pelo Teu amor, Pai. Por essa amizade assim, Senhor Deus, como o Senhor, Pai, teve conosco, Deus. Que possamos ser verdadeiros amigos, verdadeiros irmãos. Não somente, Senhor Deus, no momento de alegria, porque na alegria é fácil, Deus. Mas que nós possamos, Senhor Jesus, ser verdadeiros amigos na dificuldade. Seja, Senhor Jesus, em qualquer momento, a qual aquele que o Senhor nos enviou, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançando, Senhor Jesus, não somente os irmãos que estão aqui, mas aqueles também, ó Deus, que estão em suas casas. Que está, Senhor Jesus, pela nossa nação, meu Pai. Que seja o Teu amor, Deus, envolvendo a cada um de nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que seja amizade verdadeira. Que seja fidelidade, Deus, em todo o tempo. Que possamos ser verdadeiros amigos, confidentes, ajudadores, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Se você pode, faça assim com as tuas mãos e receba da parte do Senhor esta graça, essa virtude que vem do céu. Invocamos Tua presença aqui.